Está começando o ABcast 13. Meu nome é Anita Pérez. Eu sou a Alana Bezerra. Eu sou Juliana Paiva. E se você é farmacêutico magistral, esse podcast é para você. Hoje, nós iremos conversar um pouco sobre inspeção na farmácia. Você já recebeu inspeção na sua farmácia? Teve dificuldade para manter a calma e controlar a ansiedade? Então, fica aqui com a gente. Para começar, eu queria perguntar o que é uma fiscalização. Esse termo, na realidade, fiscalização, eu acho, né, um pouco pesado. A gente fala fiscalização porque é muito também usado, mas nada mais é que uma inspeção do órgão, de um órgão, né, competente, pode ser vários, né? No caso, uma das inspeções um pouco mais rigorosas é da vigilância sanitária, né, que a gente chama. E nada mais é que uma vistoria, né, do órgão para saber se a empresa está atendendo às boas práticas de manipulação, a RDC 67, né? Que é a legislação vigente. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas não tem como não ter um friozinho na barriga, né, Gil, quando a gente recebe? É verdade. Fale, Ju, a sua percepção sobre essa fiscalização. O que é essa fiscalização? A fiscalização realmente é necessária, né? É necessário fazer essa inspeção. É bom, inclusive, para a população, né? Para garantir, né, que o estabelecimento farmacêutico está seguindo as regras da legislação, da RDC, né? Como a Alana falou, as boas práticas de manipulação. E é bom para a população nesse sentido e também é bom para a gente, como profissional farmacêutico, porque às vezes tem documentações, tem alguns procedimentos que, quando você não é o proprietário, não dependem só de você. Então, é bom até para, às vezes, um proprietário não farmacêutico entender a complexidade, a importância, né, de certos processos que realmente têm que ser feitos para a gente se enquadrar na legislação e conseguir entregar para a população um produto com altíssima qualidade. Que o que na realidade, Anitta, e você que não está na área, vai ingressar nessa área, quando a gente entra, né, com o propósito de abrir uma farmácia com manipulação, nada mais é, né, que oferecer um produto personalizado, né, com segurança, eficácia e qualidade. É isso que a legislação determina. Então, claro que para atender, né, para que isso ocorra, a empresa ela deve seguir uma série de processos e atender uma série de exigências preconizadas na legislação. Algumas um pouco mais difíceis de atender, outras envolvem custos, né? Outras envolvem processos mais complexos. Mas, como toda empresa, a gente tem que buscar cada vez mais melhoria contínua, né? Para entregar a excelência daquele produto para o cliente. Eu sempre, desde quando eu nasci nesse mercado, Ju, eu sempre tive essa visão muito desse propósito, né? Entregar, dar o melhor de mim e daquela farmácia, né? Na qual eu sou a representante legal, hoje não mais, para que aquele tratamento atenda a expectativa do cliente, né? E para isso, não tem por onde correr, a gente precisa dominar a manipulação. É o primeiro passo, né? Então, quando você domina a manipulação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, você consegue até conversar com o fiscal com maior propriedade, no caso, com o inspetor, né? Então, é basicamente isso. Muitas vezes a gente vê, é um bicho de sete cabeças. Inclusive, a primeira vez que eu recebi a inspeção foi na minha primeira semana de farmacêutica, né? Estava mudando, a farmacêutica tinha saído, e aí eu fui contratada para aquela farmácia, que foi uma grande escola para mim. A sorte é que eu já era estagiária, então eu já sabia manipular, já entendia sobre os processos, sabia assim, né? Obviamente não é como hoje, mas eu entendia muito bem sobre os processos. E aí, quando eu lembro muito bem que foi um técnico, né? O técnico chegou assim para mim, branco, e como estava havendo transição de farmacêutico, estava um pouquinho, os processos não estavam tão bem
esclarecidos. Então, isso gerava insegurança, inclusive, para a equipe, né? Então, ele, Alana, a vigilância está aí. E, gente, eu fiquei tranquilíssima. Não sei por quê, porque eu acho que também é uma reação minha, é muito do meu perfil, porque não adianta também ficar nervosa, né? E aí, e era uma inspetora bem exigente, a Gil que conhece, a gente não pode falar, não, eu quero até, Gil, que você fale um pouquinho das suas experiências nas inspeções, né? Então, era uma inspetora bem exigente, na realidade eram duas, e eu falei, olha, eu estou iniciando agora, né? Mas assim, eu estou buscando atender, organizar os processos da melhor forma possível. Então, foi bem transparente. Eu sei que temos muito a melhorar, mas que bom que vocês estão aqui, porque com a visão de vocês eu vou conseguir, né, melhorar ainda mais, implementar ainda mais a melhoria aqui nos processos, enfim. Quando a gente passa essa segurança, né, para o inspetor, muda tudo. Muda tudo. E aí, Gil, qual é a sua opinião em relação a isso? A minha primeira fiscalização foi bem parecida com essa situação da Alana, inclusive com as mesmas fiscais, né? Eu estou no mercado magistral há quase 10 anos e eu era de drogaria. E quando eu entrei no mercado magistral, sem saber nada, praticamente nada mesmo de manipulação, no meu terceiro mês eu sofri a fiscalização da vigilância. Mas já estava mais na frente de loja, Gil? Era, mais na frente de loja. Uhum. Mas assim... Já faz quanto tempo? Foi em 2014. Estou completando uma década de... Eita, farmacêutica magistral, vamos ter que fazer um brinde aí de 10 anos de mercado. Mas assim, né, a diferença é que eu não tive a mesma tranquilidade da Alana. Eu realmente fiquei muito nervosa, porque eu era recém-contratada, ainda estava na experiência, né? A empresa tinha me dado uma chance, mesmo sem ter experiência em manipulação, porque eu tinha me mostrado interessada na área, né? Eu sempre gostei muito, mas não tinha tido ainda a oportunidade de migrar para a manipulação. Então, eu fiquei logo morrendo de medo, em pânico, mas ainda bem que eu consegui me acalmar, né? Ficou em pânico mesmo, Gil? Foi, logo que chegou, que começou... Não, como eu estava muito focada na frente de loja, em aprender o sistema, né? Porque nós que somos do mercado, realmente é um sistema, independente de qual seja, é um pouco complexo. Uhum. Como eu vim de drogaria, tinham muitos nomes que eu nunca tinha ouvido, né? Então, como o meu foco estava sendo esse, né? Ela pediu um documento, eu não sabia onde estava, e era uma rede, eu estava numa filial, tinham documentos que estavam, né, no escritório, na matriz. Então, eu fiquei meio perdida, né? Mas eu tive a sorte, né, da fiscal ter se sentado comigo, aí eu contei para ela, isso que eu estou relatando aqui, né, que estava começando. Aí ela me deu várias dicas, me orientou, eu disse a ela que queria aprender, que eu estava ali praticamente realizando um sonho de estar no mercado magistral, né? Então, eu dei a sorte que ela me orientou bastante, né? E alguns pontos, né? Por isso que eu falei, alguns pontos realmente não dependiam de mim, principalmente quando envolvem custo, ou custo mesmo, né? Às vezes alguma reforma no laboratório, né? Algum item assim. Mas, assim, depois que eu me acalmei e que eu comecei a vê-la não como quase que uma inimiga, né, digamos assim, que não é nem um bicho-papão, que ela é uma colega farmacêutica, né, que está ali cumprindo a função dela, e que eu vi nela a oportunidade de me ajudar, né, aí foi que a gente se sentou e eu fui anotando o que precisa e tudo, que dependia de mim. Então, acabou que do meio para o fim, foi muito boa essa experiência, né? Essa minha primeira experiência foi com a fiscalização da vigilância sanitária. Porque assim, a gente está até mencionando a da vigilância sanitária, mas é importante o pessoal, né? A propósito, se inscreva, tá, pessoal? Se inscreve, você que está nos assistindo, se inscreve agora no canal, dá o like e deixa aqui teu comentário. Então, para você que está nos assistindo e não ainda está se familiarizando com esse mercado, não existe só a fiscalização da vigilância sanitária.
Existem outras também, como, por exemplo, recentemente, os farmacêuticos magistrais estão recebendo muito da Polícia Federal. Polícia Federal, né, a gente começou com a vigilância sanitária, porque realmente a Polícia Federal é mais recente, e a vigilância sanitária é aquela que, de repente, pode fechar a farmácia, né, e realmente dá um receio maior, né, mas a legislação em relação à Polícia Federal começou assim, em 2020 para 2021, né, que nós temos, né, nós, farmácia magistral, temos que prestar conta dos ativos que são fiscalizados pela Polícia Federal, e já é uma fiscalização diferente, né, porque não são colegas farmacêuticos, né, realmente, né, eu já sofri uma vez esse tipo de inspeção, e... Sofri não, Recebi, né? Não, eu sofri porque o primeiro... É porque, pode falar. Não, assim, né, a farmácia... Meio, como assim, a polícia... A farmácia que eu trabalhava, né, eu estava na frente de loja, né, não era do laboratório, né, e o vidro, né, a entrada da farmácia toda de vidro, aí para aquele carro, né, Polícia Federal, aí desce, né, 3 homens de colete, armados, né, e vem andando, né, e entra, bom dia, quem é o responsável? Nossa! Né? Então, realmente, a primeira impressão é um sofrimento, as recepcionistas com os olhos deste tamanho. A equipe, né? Fica todo mundo apavorado, acredito, né? Eu nunca passei por essa experiência da Polícia Federal, não. Não, aí já foi, pelo menos no meu caso, né? Já é uma inspeção realmente mais técnica, mais séria, né? Realmente eles não são farmacêuticos, né? Como eu disse, a questão deles é fiscalizar em relação aos produtos controlados pela PF, né? As entradas, as saídas, as notas, né? Não é uma fiscalização como da vigilância que pode chegar a pedir receitas, não é receitas, né? Os produtos dele nem são da portaria 344, não. Ele vem em cadeia, né? As informações que o seu fornecedor passou em relação às suas compras tem que bater com as suas informações de entrada, né? E as suas informações de saída e o estoque, porque do mesmo jeito que a gente presta contas dos controlados, da portaria 344, da RDC 20, que são os antibióticos, a gente também presta contas, tem os mapas mensais da Polícia Federal. Né? Então, tinha tido uma pequena divergência entre a informação fornecida por um dos nossos fornecedores com a nossa, em relação à densidade, inclusive, né, para vocês verem como a densidade é importante, a densidade que o seu fornecedor disse daquele ativo, vamos supor, uma cafeína, né, para quem não sabe, a cafeína é controlada pela Polícia Federal. Então, se o fornecedor colocou que vendeu para a sua farmácia uma cafeína a densidade X, você tem que dizer que recebeu a cafeína lote tal da densidade X. Então, foi ainda bem que foi bem simples, não foi autuado, né, a gente só mostrou via documental mesmo, né, esse equívoco e foi resolvido. Essa questão da densidade é algo, a densidade é um dos testes de controle de qualidade, né, obrigatórios, preconizados na RDC 67, né, então, assim, ainda vejo muita turminha boa não dando tanta importância, né, mas agora ainda mais, né, por conta da inspeção da PF, mas é fundamental para garantir, né, um bom fluxo nos processos, né. Inclusive tem muito vídeo aqui no canal, e que eu faço testes comparativos de densidade, enfim. E faço o curso de controle de qualidade, né, que vai ser dia 14 e 15 de fevereiro, a propósito, né, gente? Exatamente. Pois é, a densidade é básico, né, um dos testes mínimos preconizados pela 67, e em relação a esses ativos da Polícia Federal, é um teste obrigatório mesmo, tem que estar no seu sistema interno da farmácia e tem que estar informado no CIPROQUIM, que é o sistema da Polícia Federal. Né? Agora, ainda nesse caso, para a gente ir para o próximo tópico, Anitta, olha a importância do farmacêutico, ele é um líder ali, então,
quando ele passa calma, a equipe fica mais tranquila. Porque, principalmente na inspeção eu vou falar da inspeção da vigilância sanitária e até do mapa, né? Porque o mapa eu sofria. Eu recebi a inspeção do mapa quando eu atuei em uma indústria veterinária, né? Mas, mais especificamente da vigilância sanitária, da Anvisa, eu percebi que ao passar essa segurança, a equipe ficava muito tranquila. E em alguns momentos eles fazem perguntas para a equipe, que nada mais é para saber se o que está descrito no POP está de acordo com o processo realizado. Então, quando ele vai naturalmente falar com a equipe, com os operadores, no caso técnicos, ele vai perguntar como é que você faz isso daqui. E aí a equipe ela deve estar calma também, deve estar tranquila. Então, é importante o farmacêutico, como líder, né, passar essa tranquilidade, né? Exatamente, eu já passei por situações assim, em uma fiscalização da Anvisa, né, da vigilância, fez algumas perguntas para mim e fez algumas perguntas para os manipuladores. Uhum. E eu estava com uma manipuladora muito nervosa, Uhum. Ela estava gaguejando e eu tentei, né, responder, ajudá-la na resposta, e a fiscal olhou para mim e disse, não, eu não quero que você responda, eu quero que ela responda. Então, né, por isso a importância realmente de você, farmacêutico magistral, ter todo o conhecimento, né, para você passar para os seus colaboradores, né, para os seus manipuladores, porque realmente todos têm que estar integrados de todo o processo, não é só ter lá o POP, né, as manipuladoras, os funcionários têm que ter o conhecimento também, e você, como líder, é que faz né, é que ensina, né, a sua equipe. Eu vi que vocês falaram que existe alguns tipos de fiscalização, de inspeção. Vocês falaram da Polícia Federal, da Vigilância Sanitária, tem algum outro? E também se existe algum padrão, que a Juliana falou que sempre é para ver com o processo, né, da farmácia, mas tem outras coisas que são padrões, que todo tipo de inspeção vai ter. Como a Ju é nossa head do regulatório, né? Regulatório aqui na empresa é tudo com a Ju, desenrola divinamente bem. Ju, vou deixar com você. Respondendo à primeira pergunta, a gente citou a Polícia Federal e a Vigilância, mas existe também a fiscalização do nosso conselho, né, dos conselhos regionais de farmácia. A fiscalização da vigilância geralmente é anual, na época da renovação do alvará. A Polícia Federal, como, né, recente, né, ainda não sei dizer uma periodicidade, mas se acontecer alguma divergência, mas pela legislação é para ser pelo menos uma vez ao ano também. E a fiscalização do conselho ocorre, né, anualmente, na época da renovação, e também quando há alguma mudança de IRT, de assistente, de horário de funcionamento, né? Do conselho pode ir a qualquer momento, né? Como eu citei anteriormente, eu era de drogaria, e eu, nessa época, trabalhei em uma drogaria que era 24 horas. E o colega farmacêutico da madrugada sofreu inspeção do conselho de farmácia. Nossa, na madrugada. Na madrugada, né? Porque realmente a farmácia tem que ter durante todo o horário de funcionamento. Então, essa inspeção do conselho, geralmente, né, das 3, pelo menos todas as vezes que eu passei, foi a mais tranquila, é um colega farmacêutico, ele realmente quer detectar se o estabelecimento realmente está com a assistência farmacêutica disponível para a população durante todo o horário de funcionamento. O bacana do farmacêutico magistral, né, eu particularmente eu sempre vi como algo muito positivo, porque eu via muitos meus colegas falando, tem que fazer plantão no domingo, enfim, ou trabalhar, fazer plantão à noite, os feriados. Natal, eu tenho uma aluna que meu sonho é migrar para a área, né, e muito em breve ela vai migrar, porque tem 2 anos que eu não tenho nem Natal, nem Ano Novo, né? Eu estou trabalhando. E assim, chega um momento que você acaba cansando, né? No início da sua carreira, você quer trabalhar, mas às vezes você quer também uma certa qualidade de vida, quer tempo com sua família.
E o bacana dessa área é isso, né? Isso quando atua em farmácia com manipulação, né? A farmácia normalmente você trabalha até sábado, meio-dia, ou faz escala como colega, então nem trabalha no sábado, é sábado, sim, sábado não. Logo quando eu fui contratada para essa farmácia, que eu pedi, né, foi para eu não trabalhar aos sábados, né, e aí eu consegui essa regalia, porque não é fácil não trabalhar aos sábados. E hoje eu trabalho muito mais, né, no final de semana com a AB. Mas, enfim, e eu não vejo problema de trabalhar sábado, domingo, não vejo isso como problema. O problema é quando você não ama aquilo que faz, né? Enfim. E aí tudo se torna pesado, inclusive o recebimento da inspeção. Você não gosta, não domina processos, não domina a manipulação, vira um tormento para você. O dia a dia da farmácia, de algo prazeroso, né? Você tem que ver como algo prazeroso, né? O cliente, ele valoriza, né? Ele quer falar com o farmacêutico responsável, tirar sua dúvida. O farmacêutico é o que dá a última palavra naquela formulação, ele que é responsável por liberar as fórmulas, lançar novos produtos. Então, olha a importância do farmacêutico nessa área, né? E receber a inspeção não é diferente, né? Não é diferente. E a gente fala, só um parênteses também em relação à vigilância, tem duas etapas, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz sobre fiscalização, né? Foi um vídeo mais técnico, que eu falo sobre documentação, mas quando você recebe a vistoria da vigilância sanitária, é quando você abre a farmácia para adquirir o alvará sanitário, né? Que é uns documentos, ou licença sanitária, ou renovar essa licença sanitária, né? Então, o órgão responsável, ele é normalmente estadual municipal. Aqui em Fortaleza era o estado, agora teve a migração para o município, né? Tem essas diferenças de localidades. E você só pode adquirir a AF com esse documento, né? Para ficar claro aí para o pessoal. Tem que ser uma sequência, né? Primeiro é a licença, como a Alana falou, expedida pela Vigilância Sanitária, através da licença que o seu estabelecimento faz o peticionamento para a AF e, após o deferimento da AF, para autorização especial. Tem todo um passo a passo, todo o processo. E se seu alvará de funcionamento, no caso, sua autorização de funcionamento, ela só vai sair se você tiver a licença sanitária, né? Como se fosse, não, é um pré-requisito, né? Uma sequência. Ju, fala um pouquinho, eu acho que não está muito escrito, mas sobre o Corpo de Bombeiros. Tu já teve alguma experiência? A gente não recebe a fiscalização, não, eu pelo menos nunca vi. Mas já recebi. Já recebeu? Já recebi. Aqui no nosso caso, na nossa cidade, antigamente era anual. Agora eles já estão expedindo o certificado do Corpo de Bombeiros com validade para 3 anos, após a mudança dos extintores, que agora os extintores são ABC, né? A validade dos extintores são maiores também. Mas, assim, as experiências que eu tenho com o Corpo de Bombeiros foram tranquilas. Inclusive, em uma farmácia que eu trabalhei, eu fui pessoalmente no Corpo de Bombeiros fazer a solicitação da vistoria, que já estava na época da renovação. Né? Eles realmente estão ali para ajudar, né? O máximo que eu passei foi, de repente, aumentar o número de extintores ou trocar o extintor do local. Agora, né, um item que eles realmente, que às vezes a gente se esquece, né, passa despercebido, é a marcação que tem que ter dos extintores, aquela fita vermelha e amarela, né, não colocar nada, né, às vezes você tem uma farmácia, um ambiente da farmácia muito, muito pequeno, né, que você acaba colocando alguma coisa, não pode. Então, são esses detalhezinhos e principalmente a validade dos extintores, né, que está dentro do checklist que é necessário fazer, né, a RDC 67 preconiza, tem até um modelo, né, é um item do próprio checklist, né, a verificação da validade dos extintores. Bacana. Né, aí,
além dessas fiscalizações, né? Não, além não, é o padrão, né? Que você perguntou. Exatamente. Assim, o padrão é a documentação, né? Você é como a Alana disse, você tem que estar ali, você, farmacêutico magistral, independente de ser proprietário ou não, você tem que ter conhecimento, né? Técnico de tudo e da documentação. Ah, mas essa documentação é com o contador, né? Eu sou de uma rede, né? Lá com o contador, lá no escritório, não. Mas se você está ali, é responsável técnico, né? Por aquela filial, você tem que saber como está a documentação pela farmácia que você está respondendo legalmente, né? Então, o que eles cobram é documentação, né? Às vezes, né, eu já vi, né, tem casos, né, às vezes colega que, mas está na matriz, não sei onde está esse documento, que demora, né? Então, o fiscal começa a perceber que você não entende, né? Que você está ali, trabalha ali, mas me mostra a sua certidão de regularidade do conselho. Era para estar exposto, inclusive, né? Vou procurar, aí você começa a procurar numa pasta, em outra, né? Então, esse primeiro momento com o fiscal é muito importante para você se portar mesmo como o farmacêutico ali responsável, apto a esclarecer qualquer questionamento, a mostrar qualquer documentação, né? Porque você tem conhecimento do que está fazendo, sabe que o que está fazendo é correto, então você não tem nada a esconder, o que ele pedir está ali disponível. Essa parte de documentação é um padrão, todos eles querem ver o documento. E não é só sobre ter a documentação, né? Porque eles vão ver, eles analisam e checam se você está executando, né? Se os contratos com os terceiros estão analisados, se você está executando conforme o POP, fazer essa gestão, né? Seria um outro APCast, né? Quem sabe a gente faz sobre gestão da garantia da qualidade. Eu tenho uma aula aqui no canal, inclusive, mas eu não vou ter um papo, porque é uma das funções do farmacêutico e tudo fica mais fácil quando você domina a manipulação. Fica mais fácil escrever um POP, revisar um POP, fica mais fácil escrever um POP, né, sobre as técnicas de manipulação. Treinar a sua equipe, né, porque a 44 exige treinamentos mensais, mas de repente uma dúvida, uma mudança naquela formulação... Só explica para o pessoal a 44? A RDC 44, né? A RDC 44, ela preconiza que a farmácia deve ter o planejamento anual de treinamentos e fazer pelo menos um treinamento mensal. Né? Esse treinamento pode ser com manipulador, com vendedor, então, de repente, você muda um pouco a formulação do seu creme base, tudo, faz aquele treinamento no setor de base, já é um treinamento. Tá? Então, você tem que ter esse conhecimento, você tem que ser mesmo um profissional, né? Com conhecimento na área magistral, para você poder passar para a sua equipe. Aquele farmacêutico completo, né, gente? E um farmacêutico completo, sim, aquele que também se comunica bem e consegue desenrolar ou receber o inspetor. Não seja, pessoal, aquele farmacêutico que quer dar um jeitinho, que não sabe e responde tentando enrolar. Não seja esse farmacêutico, que é pior. Porque o fiscal, ele percebe e ele vai querer puxar cada vez mais. Ele vai puxando a cordinha cada vez mais até você... E aí, o que é que eu faço, né? E o teu alvará não sai. Se você não fizer o que tem que ser feito, o alvará não é renovado. A gente tem até, inclusive, um caso, né, de um cliente que já estava desesperado porque quis dar um jeitinho, nos procurou desesperado. Esse jeitinho que eu falo, às vezes não é nem, eu vou fazer isso para ver o que é que dá. Não, às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? Eu vou por esse caminho porque eu acho que é. E não é muito o que a vigilância quer, né? Então, no caso desse cliente, Gildo, quer falar um pouquinho mais para a gente, só para... Esse cliente que a Alana está se referindo, né, já teve o alvará indeferido algumas vezes. Muitas vezes, né? E nos procurou, agora sim, realmente o jeitinho que estamos falando não é no sentido de enganar, né?
de fazer algo que não... Isso de forma alguma, né? Isso de fazer algo que não esteja dentro da questão da ética mesmo, né? Sim. Mas o que a gente notou é por falta de conhecimento mesmo, por falta de estudo. No caso que pegou muito foi o controle de qualidade, pois né? No caso de não ler a legislação, né? Nós, farmacêuticos, principalmente da área magistral, a gente tem que estar em dia com as legislações, com a atualização das legislações, e o grande problema desse nosso cliente foi justamente, né, a causa teve várias não conformidades, e a maioria foi relacionada ao controle de qualidade. E o que é que a vigilância pedia? Ações corretivas, e o cliente não passava essas ações corretivas, sempre dava uma resposta... na defesa, né, dava uma resposta rasa, né? Enfim, então tem que ficar muito atento. Você tem que saber, você farmacêutico, você tem que saber a RDC 67 indo e voltando, né? E sempre a gente está consultando, né? Sempre a gente está consultando. Então, eu concluí que o essencial é realmente ter conhecimento farmacêutico, dominar a manipulação, ter esse conhecimento para apresentar na hora da fiscalização, da inspeção, da melhor forma possível. Porque assim, né, em relação à ansiedade, tudo ao nervosismo, se você está ali, né, aquele estabelecimento, se é o farmacêutico daquela farmácia, independente de ser o RT ou assistente, até independente de ser o proprietário ou não, mas se você tem conhecimento, se você sabe que está trabalhando da maneira correta, então, o que eu vejo, né, é de repente pensar que o fiscal, né, que o inspetor é um inimigo que está ali para lhe prejudicar, né, que quer, digamos assim, atrapalhar de alguma forma, mas não, eles estão fazendo ali um serviço, né, as inspeções são um serviço que tanto é bom para a empresa como para a população, como eu falei, né, no início. Então, é realmente manter a calma, porque se realmente chega ali uma inspeção sanitária e você não tem certeza direito se está trabalhando correto, se está seguindo direito a RDC, né, se está fazendo tudo como deve ser feito, vai dar um nervosismo. E, assim, tem fiscal que é mais rigoroso, tem fiscal que é menos rigoroso, né? Eu dei a sorte de, na minha primeira inspeção, pega essa fiscal, que quando ela viu que eu estava meio perdida, a gente se sentou, aí eu contei para ela que tinha acabado de entrar no mercado magistral. Você soube se posicionar. Pois é, e ela me orientou. Então, assim, você não vê como um inimigo, uma pessoa que quer lhe prejudicar, né? Eu realmente contei para ela e ela me orientou. Então... E nunca queira discutir com o fiscal. Nunca quer discutir. A legislação, de fato, muitas vezes é interpretativa. Então, a minha opinião é essa: discutir com o fiscal, ele está tendo uma interpretação que pode ser, ok, a sua pode estar correta, pode ter sentido, mas não adianta discutir. Faça o que ele determinar e acabou, né? A não ser que você queira ir por outros caminhos, né? Que às vezes não é legal. Esse bom relacionamento, né? Mostrar. Eu lembro que eu tive um problema, eu sei que muitos farmacêuticos devem ter passado por isso. Eu estava com um problema na infraestrutura, que é algo dessa farmácia, que era algo que não dependia 100% de mim. E aí eu fui lá, conversei, não se preocupe, que dentro desse prazo a gente vai... Eu mostrei todo o planejamento, levei até recibos de fechamento com o pessoal da obra para fazer os ajustes, mas realmente esperar esses 30 dias para ter o nosso alvará para Serrinópolis, sem ficar sem alvará, vai prejudicar às vezes a farmácia e tudo mais. Então, você liberar, né, um pouco antes, assim, uma conversa, mostrar esse comprometimento, né? Então, eu acho que funciona muito bem. Acho que a partir do momento que o inspetor vê que você tem conhecimento, né, mesmo assim, você, não é que você esteja fazendo errado, mas de repente o inspetor ali na hora diz, mas esse procedimento aqui seria melhor se você fizesse assim, assim, é você se mostrar solícito a fazer as alterações, né, realmente não é discutir, ele quer que passe a fazer assim, então vamos fazer assim. Então, aí, e manter a calma, né, porque a partir do momento que chega e você vê como inimigo uma pessoa que quer lhe prejudicar e fica nervoso
e fica perdido e não sabe onde estão, né, principalmente a parte documental, não sabe onde estão a documentação que ele está pedindo, né, que dá que mostra, né, que você está inseguro, pode acabar lhe prejudicando. Ele agora não é culpa dele, é isso que eu quero dizer, né, ele não está ali para lhe prejudicar, né, mas se você tem conhecimento, tem certeza que está fazendo correto, é manter a calma, receber, né, na maioria das vezes também um colega farmacêutico, né, conversar de colega a colega e se mostrar solícito, disponível a fazer as alterações que eles julguem necessárias. Total. Então, eu acredito que é isso. Vocês têm algo mais a acrescentar? Eu acho que a gente conseguiu discutir bem, não foi, Ju? Foi. Passar aí para o pessoal, espero que você tenha aproveitado. Então, se você vê a fiscalização, a inspeção como um bicho de sete cabeças, não é bem assim, tá? Segue essas dicas que a Ju, né, que tem grande experiência na área, deu aqui, tá? E não esquece de se inscrever no nosso canal, clica aqui no sininho, ativa as notificações e dá o like aqui se você gostou desse conteúdo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo ABcast. Esperamos no próximo, hein? Tchau, tchau.